Olá, meus queridos e minhas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento vocês vão assistir essa aula conosco. Na aula de hoje, conforme prometido, eu vou deixar esse vídeo gravado para vocês assistirem sobre a matéria de busca e apreensão e interceptação telefônica e vou deixar também uma lista de exercícios para a gente consolidar o conhecimento da matéria de inquérito policial e também dessa matéria especial que nós trataremos na aula de hoje. Nós falaremos de interceptação telefônica e falaremos também de busca e apreensão de maneira mais detida durante a matéria de provas. No entanto, pessoal, como é sempre muito corrida a semana de matéria de provas, é muito conteúdo para a gente ter em pouco tempo, eu decidi trazer esse conteúdo para essa semana, que é um pouco mais tranquila, que é a consolidação do inquérito policial, para que nós não tenhamos que correr com essa disciplina que é bastante delicada, né? A matéria de interceptação telefônica em especial. Então, quero iniciar a nossa conversa, primeiramente indicando duas obras. Primeira obra, do Luiz Flávio Gomes, Interceptação Telefônica, que traz comentários à Lei 9.296 de 96, e é uma obra, pessoal, que funciona mais ou menos como um manual, certo? Vai falar sobre a admissibilidade da prova, vai falar sobre as exigências, os critérios para interceptação telefônica, e isso nos ajuda bastante. Então, quem se interessa pelo tema, quiser aprofundar, quiser pensar num TCC futuro, este livro de interceptação telefônica eu usei para montar a aula, dentre outros livros, né? E ele é bastante acessível, certo? Também quero indicar esse livro do Francisco Neto, sobre meios de obtenção de prova no processo penal. E ele faz uma incursão aqui bastante especial em busca pessoal e ações policiais. Então, vocês aí que querem concursos policiais, que estão preocupados com essa fase específica, né, dos inquéritos e da investigação, podem aproveitar bastante essa obra que a gente usa pra caramba aqui no escritório. Esse aqui da Juruá e esse daqui da Revista dos Tribunais. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta. A gente deve conversar em média uma meia hora, 40 minutos, e depois vocês fazem os exercícios e eu subo para vocês o gabarito. Então, aproveitem essa aula para responder os exercícios. Eu tenho feito essas tarefas de exercício e vejo que nem sempre vocês respondem. Muito importante que vocês respondam, certo? Hoje vocês têm tempo de aula para fazer isso. Então, não tem desculpa. Vamos lá, então, pessoal. Hoje vamos falar de medidas cautelares especiais e investigação com foco na busca e apreensão e na lei de interceptação telefônica, que são as nossas preocupações na data de hoje. Por que nós estamos trazendo estes temas nesse momento? Eu conversava com vocês ontem, nós até fizemos ali uma linha do tempo, né, do inquérito policial, e eu afirmei que nem todas as diligências podiam ser realizadas pela autoridade policial de ofício, que algumas diligências durante o inquérito, durante a fase de investigação, precisariam de uma autorização especial. Dessas, eu destaco as mais comuns, que são a interceptação telefônica e a busca e apreensão. Mas por que, pessoal? Compete aos órgãos do judiciário, compete ao magistrado autorizar esse tipo de prova? Por que a polícia não pode fazer uma busca e apreensão domiciliar? Por que a polícia não pode, de iniciativa própria, fazer uma interceptação telefônica? Ora, meus queridos, esse tipo de medida exige uma violação ao domicílio durante o dia, exige uma violação bastante expressiva da intimidade, certo? Da pessoa sobre a qual recai a interceptação telefônica. Então, obviamente, se nós vamos mitigar direitos constitucionais, a privacidade, a intimidade, a comunicação, nós teremos que exigir uma autorização judicial para tanto. Inclusive, antes da gente começar aqui nossa matéria, eu quero fazer um comentário com vocês sobre as duas decisões que nós tivemos em dois habeas corpus diferentes no âmbito da Lava Jato, com relação ao presidente, ao ex-presidente Lula. Um habeas corpus reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal. Esse habeas corpus terá seu mérito julgado pelo Pleno agora no início de abril,
e nós não sabemos ainda exatamente qual vai ser o destino. A gente sabe que até agora o Fachin reconheceu, por conta de decisões anteriores no mesmo sentido, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. E nós temos um segundo habeas corpus, cuja segunda turma julgou recentemente e que reconhece, pessoal, a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Quando nós reconhecemos a suspeição, nós iremos colocar em dúvida todos os atos que foram realizados pelo juiz suspeito, inclusive os atos que digam respeito à obtenção de provas. Se a tese aceita pelo STF, para além da incompetência, for a tese de suspeição, nós poderemos ter afastadas também as provas relacionadas ao processo do Lula, certo? Então, vejam o quão importante é que essas provas sejam autorizadas pelo judiciário, mas não apenas autorizadas pelo judiciário, autorizadas pelo juiz competente para tanto. Um juiz que não seja suspeito, um juiz que não seja impedido e um juiz que seja competente. Certo, pessoal? Conseguem entender a gravidade do que eu estou falando? Se a gente não tiver essas provas autorizadas por um juiz competente, por um juiz que não é suspeito, por um juiz que não é impedido, a prova pode ser considerada ilícita? Tem um problema de vício de origem? Certo? Então, é muito sério que a gente vai conversar hoje sobre essa matéria de investigação. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Já estou com saudades de você, de não ver a Sandra por aqui, né? E não ver o Daniel, que eu sempre uso para os exemplos, que eu sei o concurso que ele quer fazer. Se arrependeu, né, Daniel? De falar o concurso que você quer fazer, que agora eu fico te chamando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeira matéria que a gente vai falar é busca e apreensão. A busca e apreensão, pessoal, ela é utilizada, essa expressão, de uma maneira um pouco equivocada, né? Porque busca e apreensão ficam citadas como se fossem uma coisa só, e elas não são. A busca é uma diligência que tem o objetivo de encontrar objetos ou pessoas. E essa busca, pessoal, que pode levar eventualmente a uma apreensão. Eu posso realizar uma busca num domicílio e acabar não apreendendo nada, porque não encontro nada de ilícito. Eu posso realizar uma busca pessoal, a famosa batida, né? E não localizar com a pessoa nada de ilícito. O que não significa que a busca não aconteceu. O que não aconteceu foi a apreensão, certo? Então, a busca é a diligência para localizar objetos ou pessoas, enquanto a apreensão, ela é medida de constrição. Nós vamos pegar determinado objeto, pegar determinada pessoa e apreender. Não é de todo impossível que aconteça uma busca sem apreensão ou uma apreensão sem busca, que seja um encontro fortuito. Claro que uma busca pode restar frustrada, pode ser que a gente não localize o que a gente estava procurando, né? E nada impede também que a apreensão ela seja realizada sem uma medida de busca. Quando o objeto é entregue de forma voluntária, realizada uma entrega ou é realizado um encontro fortuito. De toda sorte, pessoal, essa expressão aparece recorrentemente junta, né? A busca e a apreensão. A busca e a apreensão, elas têm natureza de meio de obtenção de prova ou de investigação. E é por isso que esse meio de obtenção de prova está nesse momento da nossa disciplina, enquanto falamos de investigação, certo? Ela consiste em um procedimento regulado por lei com o objetivo de conseguir provas materiais que pode ser realizado por outros funcionários que não o juiz. A finalidade é ter fontes materiais de prova. Nós temos duas espécies, pessoal, de busca, duas espécies mães, né? Duas espécies maiores. A busca pessoal, que pode ser tanto determinado judiciariamente, quanto realizada de ofício pela autoridade policial. Então, a autoridade policial, conforme o artigo 6º, inciso 2 do CPP, se tiver conhecimento da infração, pode apreender objetos que tenham relação com a infração em um momento de busca pessoal, certo? Polícia age de ofício, é dispensável a autorização judicial, é possível fazer a busca pessoal sem que haja qualquer tipo de autorização judicial. A busca domiciliar, no entanto, é diversa. Somente a autoridade judiciária competente, lembrem da história do Lula, competente pode expedir
o respectivo mandado de busca, certo? Então, nós temos que nos preocupar, muitas vezes, não com a atribuição da autoridade policial que está requerendo aquela busca e apreensão para o juiz. Poderia ser o juiz de garantia se nós tivéssemos essa figura, certo? Mas, infelizmente, ela está suspensa. Nós temos que nos preocupar com a competência do juiz que defere aquela busca e apreensão. É com esse viés que nós iremos olhar para essa diligência. A autorização da busca domiciliar, e aqui eu quero que vocês tenham uma preocupação bastante especial, ela está atrelada ao conceito, né, de domicílio. Acho que eu não coloquei aqui no slide para vocês, mas não tem problema, vamos conversar aqui. O domicílio, pessoal, por determinação, por previsão constitucional, é não apenas a residência aonde a pessoa mora, certo? O domicílio, ele também é o local de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui no meu escritório, certo? Não estou podendo gravar lá embaixo na sala bonita, porque o Gustavo vai fazer a defesa da dissertação, deixou tudo preparado. Mas estou no meu escritório. O meu escritório também é domicílio inviolável. Eu não resido aqui. Eu não sou residente e domiciliada, mas eu sou domiciliada no meu escritório. De sorte que a busca, se for realizada aqui, sobretudo no escritório da advocacia, né, deve ser feita com autorização judicial. Professora, mas beleza, aí é o escritório da advocacia. É só no escritório da advocacia que eu preciso dessa autorização? Não. Se for um consultório médico, se for uma empresa do balcão para dentro, uma loja do balcão para dentro, se for um local que não tem acesso público, circulação pública de pessoas, é exigida essa autorização judicial prévia para realizar a busca. Não pode o policial colocar o pé na porta e entrar na tua empresa, e entrar na tua casa, e entrar do balcão para dentro. Desculpa o chacoalho, pessoal. Estou no laptop hoje. Tranquilo, pessoal? Então, atenção para o conceito de domicílio, certo? O domicílio, ele é muito mais do que a residência. Quais são os objetos? O que a gente está buscando com essa busca? Primeiro, prender criminosos, artigo 243, primeiro do CPP. Se tiver a ordem de prisão, pessoal, vai constar do próprio texto do mandado de busca. Então, no mandado de busca, para além de busca de objetos, nós podemos realizar buscas de pessoa e podemos ter também um documento em separado relativo à ordem de prisão, mas eles integram formalmente a mesma documentação. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Então, coisas achadas, pessoal, são aquelas eventualmente encontradas e que são importantes para o desvendamento do fato. Então, a gente tem um vínculo probatório. Aquele objeto está ligado ao fato criminoso por constituir prova. E as coisas obtidas por meios criminosos são aquelas produtos de crime. Então, o objeto do furto, o objeto do roubo, né, o objeto da apropriação indébita também podem ser apreendidos. Letra C, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Máquina de imprimir dinheiro falsificado, certo? O papel que a gente utiliza para falsificar dinheiro, dentre outras ferramentas que podem ser utilizadas para falsificação ou para contrafação, também podem ser apreendidos, além dos próprios objetos que tenham sido já falsificados ou contrafeitos e estejam no local da busca e apreensão. Apreender armas e munições, instrumento utilizado na prática de crime, pessoal. Armamento, munição, armas brancas que tenham eventualmente sido utilizadas na prática do crime. Qualquer elemento, qualquer instrumento que tenha finalidade precípua de ataque ou defesa. Armas impróprias, então, armas que não têm uma destinação para tanto, mas que podem ter sido utilizadas, uma garrafa quebrada, um taco de bets de beisebol, certo? Esses instrumentos, eles devem ser periciados para verificar natureza e eficiência, principalmente as armas, né? Então, meu pai, por muitos anos, quando eu era criança, teve uma arma que foi do meu tataravô, que ele usou na Segunda Guerra Mundial, que era uma arma de socar pólvora, certo?
Essa arma, pessoal, ela não estava legalizada na época. Mas ela também não funcionava como arma, né? Primeiro que a gente não tem aquela pólvora para socar pólvora. Segundo que ela estava completamente enferrujada. Ela era uma arma imprestável. Por que eu uso esse exemplo? Porque a gente precisa fazer exame, especialmente em armas de fogo, com relação à prestabilidade. Aquela arma é capaz, efetivamente, de dar um tiro? Ou ela é uma arma decorativa, como era essa arma do meu tataravô, que o meu pai tinha na nossa casa? Ou é uma arma que pode ser utilizada para ferir, né? Então, essa análise, essa perícia é importante. A perícia também pode ter por objetivo, pessoal, identificar se a arma que foi apreendida é de fato uma arma que foi utilizada para fazer o disparo. Então, a gente pode fazer uma perícia balística, certo? E ver se a bala, se o projétil disparado diz respeito àquela arma. Diversas perícias podem ser realizadas em um armamento. Por isso que a apreensão é necessária quando ela está ligada à prática de algum tipo de crime. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Galera, não é só prova para condenar que a gente vai buscar, certo? Eventual prova para defesa do réu também deve ser buscada, também deve ser procurada em nome do contraditório, certo? Professora, você falou que o contraditório na investigação é diferido, não é um contraditório pleno, de fato, mas isso não significa que cumpra a autoridade policial investigar apenas um lado dos fatos, certo? Ainda, apreender cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Então, as cartas, pessoal, podem ser apreendidas, mas lembrem que carta não é um documento qualquer, né? E mais, que cartas lacradas, por força do artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição Federal, são invioláveis, certo? Cartas lacradas são invioláveis, de sorte que não é possível a apreensão e violação sob pena de ilicitude da prova. Carta é inviolável. Mas, professora, eu posso violar uma carta por autorização judicial? Eu entendo que em alguns casos sim, certo? Então, por exemplo, os réus que se encontram presos e que destinam cartas aos parentes e vice-versa, têm essas cartas revisadas pela autoridade policial. Podemos pensar se essa é uma conduta abusiva? Podemos pensar, certo? A gente pode refletir isso à luz do direito constitucional, à luz do processo penal. Mas existem situações em que a gente comumente realiza esse tipo de análise, beleza? Mas pegou uma carta fechada na apreensão, essa carta é inviolável. Nós não iremos violar o conteúdo da carta. Ainda, apreender pessoas vítimas de crimes. Lembram do gurizinho, gente, que estava num barril, que bombou aí recentemente, muito triste? Aquela criança foi apreendida, a palavra correta é apreendida, enquanto vítima de crime, por ser menor, certo? Então, ele estava com a restrição da liberdade dele evidente, né? Ele ficava dentro de um tonel, sofria tortura, enfim. E quando ele foi resgatado, ele foi apreendido pela autoridade policial. H, colher qualquer elemento de convicção com caráter residual. Então, pessoal, essa disposição, colher qualquer elemento de convicção, tem caráter residual, é uma norma branca, né? Uma norma em branco, que não diz para nós a que tipo de objeto ela se refere, porque ela realmente está dando uma carta branca para a coleta de elementos de convicção. Sempre lembrando, pessoal, que quando a gente dá essa carta branca, ela tem que olhar para a Constituição e ela tem que olhar para a integralidade do nosso sistema processual penal. Não é uma carta totalmente em branco, jamais. Beleza? Sobre busca e apreensão, era isso. Um resumão para vocês entenderem como funciona no início da investigação, a realização de busca e apreensão. Algumas dúvidas que surgiram na aula da manhã e que podem surgir também para vocês. Professora, a polícia pode fazer batida de qualquer pessoa? Ela pode simplesmente olhar para uma pessoa na rua e falar, encosta aí que eu quero ver o que tem com você. Em tese, não. Em tese, a polícia tem que ter uma fundada suspeita para realizar aquela batida. Ela tem que ter um comportamento ou alguma evidência de comportamento que leve àquela batida pessoal. O que me deixa muito triste, pessoal,
e deixaria qualquer um muito triste, né? E tenho certeza que deixará muitos de vocês tristes também, é que muitas vezes essa argumentação vem no seguinte sentido: ora, o sujeito estava com um comportamento suspeito. Qual que é o comportamento suspeito? Ele é preto e periférico, né? Esse é o comportamento suspeito para a polícia. Então, essa argumentação de que é exigida a fundamentação, é claro, ela é sólida, ela é válida, a gente exige sim essa fundamentação, mas infelizmente ela nem sempre vem a conter, certo? O que vocês precisam saber saindo daqui? A diferença entre busca pessoal, que pode acontecer de ofício, e a busca domiciliar, que exige um mandado de busca e apreensão. O que mais preciso que vocês saiam sabendo daqui? O conceito de domicílio, que domicílio ultrapassa a questão da residência, para adentrar também os domicílios profissionais, né? Então, consultórios, escritórios, empresas do balcão para dentro, sempre. Terceira coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem sobre a busca e a apreensão. A decisão de busca e apreensão tem que ser fundamentada e ela não pode ser de caráter exploratório, em tese. A melhor técnica jurídica nos diz que o mandado de busca e apreensão tem que contar para o policial que vai realizar aquela busca e apreensão exatamente o que ele está buscando, ou ao menos que espécie de objetos ele está buscando. Se documentos, se computador, se celular, se é dinheiro, se é droga. A gente não pode, ao menos em tese, pelo pessoal, e ao menos pela melhor prática jurídica, ficar brincando. Vocês lembram aquele programa do Gugu, pessoal? Só quem é mais velho vai lembrar. Você vai que ele ia na porta da casa da pessoa e falava, uma tesoura, da pessoa corria lá para dentro, e ele ficava pedindo as coisas mais malucas, assim. Busca e apreensão não é para isso, não é para brincar de programa do Gugu, certo? Que o policial entra lá e fala, tem droga, tem documento, tem celular, tem pornografia infantil no celular, o que tem esse computador? Não é para fazer phishing expedition, certo? Não é para entrar na casa da pessoa e tentar procurar alguma coisa para ver se tem alguma coisa criminosa. Isso tem carinho e cheirinho de ditadura, e não é isso que a gente quer, certo, pessoal? Se vocês saírem dessa aula sabendo isso, a gente já tem o básico para seguir em frente e para tratar na semana de provas busca e apreensão com profundidade, porque eu não preciso mais perder tempo com essa parte mais superficial. Beleza? Vamos para a interceptação telefônica, que é a minha parte favorita. Vamos lá. Vamos, então, para a interceptação telefônica. Nós falaremos aqui de interceptação telefônica, captação ambiental de sinal eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Então, o que eu quero começar contando para vocês, pessoal, é que nós exigimos uma decisão judicial para interceptação telefônica e outras espécies de interceptação de comunicação por conta do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que nos diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que estabelecer a lei para fins de investigação criminal ou instrução processual. Não há direitos absolutos na Constituição, pessoal. E quando a gente vem com esse vocábulo salvo, nós estamos apontando uma exceção para a qual nós iremos mitigar, nós iremos abrandar o direito à incomunicabilidade. E o direito à incomunicabilidade, não, né? A inviolabilidade, professora, das comunicações. Certo, pessoal? Eu adoro essa matéria. Vamos lá. Algumas expressões importantes que vão aparecer na leitura da lei, e eu indico que vocês leiam, sim, ao menos uma vez na vida, certo? A Lei 9.296, de 1996. Comunicação telefônica, comunicação ambiental, interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica clandestina. Eu vou fazer uma diferenciação bastante superficial nesse primeiro momento, lembrando que a gente volta para essa matéria quando for falar de provas, mas para vocês pelo menos conseguirem se localizar na nossa pequena conversa de hoje. A comunicação telefônica e a interceptação telefônica são expressões que dizem respeito à comunicação via redes, né, via
torres telefônicas e via comunicação telefônica, seja um telefone fixo ou seja um telefone móvel. Então, a gente utiliza uma operadora, essa operadora vai se utilizar dessas torres telefônicas para, através desta forma específica de transmissão de dados, transmitir a voz, certo? Então, quando nós falamos de comunicação telefônica, nós estamos falando de utilizar realmente a ligação tradicional. A comunicação telefônica e a interceptação telefônica dizem respeito a esse tipo de comunicação. Quando você abre o teu celular ou o teu telefone fixo, disca um número, não via WhatsApp, não outro tipo, não via FaceTime, disca um número e liga, certo? Para esse número. Esta é a interceptação telefônica. A comunicação ambiental ou gravação ambiental é a gravação no mesmo ambiente, no local em que nós nos encontramos. Então, é possível, por exemplo, que eu vá ter uma conversa com o nosso amigo Cícero, vou jantar na casa de Cícero, meu marido, com a esposa de Cícero, com a família de Cícero, nem sei se Cícero é casado, estou te casando, tá, Cícero? E coloco para gravar clandestinamente ou contando para todo mundo que eu estou gravando a nossa conversa ambiental. Certo? Então, seria a gravação, igual pegaram meio, como que eu posso explicar? Sabe aquele programa lá, o teste de fidelidade? É tipo o teste de fidelidade, você coloca uma escuta, certo? Ambiental. Só que lá eles têm câmera também, né? Falando só de som. Escuta telefônica. A escuta telefônica, ela é um bug. Ela é algo físico, material, que você consegue colocar num telefone para acessar o conteúdo que aquele telefone está ligado, certo? Então, ela exige um aparelho colocado como escuta telefônica, assim como a escuta ambiental também exige este aparelho. E a gravação telefônica clandestina é quando nós estamos gravando uma comunicação telefônica sem a autorização das partes e sem a autorização judicial. Essas são algumas expressões que é importante que a gente conheça. O que é importante saber sobre a interceptação telefônica? Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Interceptação Telefônica dizem para a gente que elas são permitidas, né, que as interceptações são permitidas durante a investigação criminal. Não fazem referência a inquérito policial, o que significa que nós podemos interceptar um telefone durante a investigação criminal, seja essa investigação criminal um inquérito policial ou um PIC, por exemplo, e nós também podemos realizar a interceptação em qualquer momento, até mesmo antes da instauração do inquérito policial, desde que nós tenhamos indícios de autoria ou de participação em infração penal que seja punida com pena de reclusão. Então, a gente só vai mitigar o direito ao sigilo da comunicação se nós estamos diante de uma situação em que há indícios de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão. Ela também pode ser decretada, pessoal, durante o curso da investigação processual penal, chamada de formação de culpa por alguns, né? Então, esse momento de colheita de provas durante a investigação criminal, que vai da resposta à acusação até a fase do artigo 402, que é o momento anterior às alegações finais. Beleza? Então, a interceptação telefônica pode ser utilizada em diversos momentos, mas ela é utilizada de forma muito mais significativa no momento da investigação durante o inquérito policial, certo? Por isso que eu trouxe essa prova para esse momento. Vamos lá. Parece escola, mas eu sou uma Schweppes, tá, pessoal? Beleza? Tudo bem que sextou, né? Não precisa filmar tomando escola, só uma Schweppes mesmo. Requisitos para interceptação telefônica. O que a gente vai exigir para poder interceptar, por exemplo, as conversas aqui do meu celular? Primeiro, uma ordem judicial devidamente fundamentada. Ou seja, o juiz precisa, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, fornecer uma fundamentação idônea de por que ele está interceptando aquele número. Ainda, precisa acontecer essa interceptação nas formas que a lei estabelecer
Algumas formas de interceptação não são autorizadas na Lei de Interceptações Telefônicas. E C, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. No momento da investigação criminal, que é o que nós estamos estudando agora, nós chamamos de medida cautelar preparatória. Durante a instrução processual penal, que é o que vem na sequência, nós chamamos de medida cautelar incidental. Spoiler, toda medida cautelar precisa de fumus comissi delicti e periculum in mora, ou seja, sempre para decretar uma medida cautelar, seja essa medida cautelar uma prisão, seja a medida cautelar uma interceptação telefônica, uma prova de natureza cautelar, vai exigir indícios de autoria, certo? Indícios de uma prática criminosa e vai exigir a necessidade de realização daquela prova com urgência, certo? Nesta ordem fundamentada, pessoal, e promovida, né, obrigatoriamente por um juiz, nós precisaremos de uma fundamentação que seja suficiente para mitigar o direito à intimidade e à privacidade. Então, a gente vai ter que explicar por que nós não conseguimos obter provas, nesse caso, de nenhuma outra maneira. Certo? A gente vai ter que explicar por que a interceptação telefônica é a única forma da gente obter provas naquele caso. Porque nós estamos mitigando direitos constitucionais. E mais, a autorização, já falei e vou repetir porque vocês não podem esquecer, tem que ser realizada pelo juiz competente da ação principal. Não é qualquer juiz que autoriza a interceptação. Fosse o juiz de garantias uma realidade, seria o juiz de garantias. Como não é, deve ser o juiz da ação principal. E vejam que eu coloquei ali, né, sob pena de nulidade. É por isso, pessoal, que a gente pode acabar tendo problema com as provas produzidas pelo nosso amigo Sérgio Moro, certo? Duração da interceptação. A interceptação, ela deve sempre ter o prazo de 15 dias, certo? O prazo de 15 dias. Então, por 15 dias, a autoridade policial vai ter acesso a tudo que eu falo no meu telefone ou no meu telefone fixo. Durante esses 15 dias, se for identificada a necessidade de manter a interceptação telefônica, nós poderemos renová-la, certo? A renovação, pessoal, ela é um assunto polêmico, porque existem correntes diversas sobre quantas vezes a gente pode renovar a interceptação telefônica. Então, vamos lá. O prazo de 15 dias, ele se inicia do momento em que a medida é efetivada. Então, vejam que, por exemplo, a GAECO vai representar pela interceptação do meu telefone, porque eu estou envolvida em uma quadrilha X, ou melhor, em uma organização criminosa X. Hoje é 26 de março. O juiz defere 29 de março e a operadora consegue realizar a interceptação apenas no dia 1º de abril. Dia 1º de abril é o primeiro dos 15 dias de interceptação. No dia 15 de abril, nós teremos o último dia de interceptação telefônica, certo? Finalizou a interceptação telefônica no dia 15, 00:01 do dia 16, essa interceptação não é mais lícita. Começou na 00:00 do dia 1º, terminou na 00:00 do dia 15. Ou melhor, 11h59 no dia 15. À 00:00 do dia 16, 00:01 do dia 16, essa medida já não é mais válida. E se me pegarem confessando, pessoal, e não tiver autorizado judicialmente, a prova é nula. E se eu precisar renovar, o que eu tenho que fazer? Primeiro, peça a renovação antes, certo? Porque se não for renovado a tempo, nós podemos ter gaps de momentos em que a oitiva vai ser ilícita. Então, a autoridade policial ou o Ministério Público tem sempre que se adiantar no requerimento de interceptação telefônica de renovação. Quais são as teorias sobre a renovação? Primeira teoria, renovação só pode acontecer uma vez, porque tem previsão de renovação e não de trenovação e quadrenovação, certo? Então, a duração máxima da interceptação seria 30 dias. Se a autoridade policial ou o Ministério Público não encontrar nada em 30 dias,
é porque aquela pessoa realmente não está cometendo crime e a gente não vai ficar mitigando o direito dela à intimidade por conta de um achismo da autoridade policial. Segunda teoria, a renovação só pode acontecer uma única vez. Porém, nós temos que ter uma justificação exaustiva com relação ao excesso. Então, a gente vai ter que explicar, implorar, detalhar por que nós estamos renovando. Porque se em 15 dias a gente não ouviu nada, por que nos próximos 15 pode ser que a gente escute? Por que a gente está renovando essa medida? Vamos ter que fundamentar, explicar com fatos. Terceira corrente, em caso concreto, que é a interceptação telefônica, a terceira corrente está na frente, isso aqui é um comentário, né? Tem casos concretos na nossa história, pessoal, em que a interceptação telefônica perdurou por quase 2 anos. Imaginem vocês em 2 anos, né? 2 anos dá tempo de cometer um crimezinho, né? De pelo menos confessar que dirigiu alcoolizado, né? Complicado. Por 2 anos. E o STJ concluiu haver evidente violação aos princípios constitucionais, né? Porque considerou ilícita a prova resultante de tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas. Você não mitiga os direitos do acusado por um período de tempo tão significativo. Terceira corrente, limite máximo de 60 dias. Pode renovar, portanto, 3 vezes, certo? Só que em algumas hipóteses. Quando decretado o estado de defesa, o presidente da República pode limitar o direito à comunicação telefônica e telegráfica, certo? Então, existiria essa exceção do estado de defesa, dizendo que a limitação poderia durar até 60 dias. Certo? Quarta corrente, o prazo da interceptação pode ser renovado indefinidamente, desde que comprovada a necessidade da prova. Então, vamos supor que nós estejamos acompanhando uma organização criminosa de grande monte e essa oitiva ela seja necessária para a gente identificar todos os membros. Então, a gente começa interceptando o sujeito A, identifica a atividade criminosa, para poder descobrir o sujeito B e C e assim por diante. Então, pessoal, é evidente, né, que um prazo de 30 dias muitas vezes é exíguo quando a gente está falando de organização criminosa, especialmente. Então, ao menos na minha visão, eu entendo que o que importa para a renovação dessa interceptação é o quão bem fundamentada essa renovação está. Qual é a motivação da renovação? É uma organização criminosa que envolve 70 pessoas. É uma organização criminosa e tráfico internacional de drogas. A interceptação pode até se justificar por mais de 30 dias, certo? Agora, ficar fazendo phishing expedition, né, grampeando o celular para ver o que dá e estendendo o prazo para ver o que dá, me parece um abuso por parte da autoridade. Certo, pessoal? Era essa conversa que eu queria ter com vocês hoje, uma conversa bastante breve. Recomendo a leitura da Lei de Interceptação Telefônica. Existem algumas informações bastante interessantes que a gente pode discutir ainda em aulas futuras. Então, por exemplo, professora, posso determinar a interceptação de dados telemáticos? Quais são os dados telemáticos? São os dados de comunicação, qualquer dado. WhatsApp, Facebook, né? Facebook é bem brasileira, né? Em vez de Facebook, a gente fala Facebook. O Facebook, outros apps de comunicação, então a gente tem apps russos, como o nosso amigo Telegram, certo? Posso determinar a quebra desses dados telemáticos, SMS? Posso. Qual que é a grande dificuldade, principalmente nos aplicativos de mensagem? A gente não consegue intimar a empresa para que ela cumpra. E quando a gente consegue intimar, ela diz que os dados são criptografados e ela não tem acesso à informação. O que é uma mentirinha, né, pessoal? Porque se eles usam as informações da nossa conversa para modular a propaganda que o Facebook mostra para a gente, é evidente que eles têm acesso ao conteúdo, certo? Então, a gente tem essa dificuldade com os dados telemáticos. Só um gostinho para vocês de outras diligências que nós podemos fazer no curso da investigação. Façam os exercícios, que nós vamos conversar sobre outros temas dentro da investigação e reforçar os temas que nós já conversamos.
Foram acho que uns 40 e poucos minutos de aula, dá tempo de fazer os exercícios ainda hoje, dentro do horário de aula de vocês, e quinta-feira que vem nós estamos juntos para ver o gabarito desses exercícios e para a gente também trocar uma ideia sobre prisão. Certo, pessoal? Um super beijo e nós nos vemos na quinta-feira.